E aí, olá, começa agora o TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Seja bem-vindo. Hoje estamos aqui na Praça da Liberdade e vamos apresentar o programa para você direto dali, daquele prédio, é o Centro Cultural Banco do Brasil. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre ele. Agora vamos aos outros destaques do programa de hoje. Condições de trabalho inadequadas podem provocar a depressão. Lei garante o adicional noturno sobre a jornada de trabalho extra após as 5 horas da manhã. No quadro Nas Horas Vagas, você vai conhecer uma servidora dançarina. Tudo isso você confere agora no TRT das Gerais, que está entrando no ar. Vamos conhecer então este Centro Cultural, uma parceria entre o Governo do Estado e o Banco do Brasil. Este prédio já abrigou várias secretarias do Estado. Vamos lá? O maior complexo cultural do país tem um novo membro. O Centro Cultural Banco do Brasil, mais conhecido como CCBB, chega a Belo Horizonte para integrar o Circuito Cultural Praça da Liberdade. Agora, são 9 museus e espaços de entretenimento, um dos lugares mais bonitos da capital mineira. Para o espaço ficar assim, novinho, foram necessários 4 anos de muito trabalho. A obra não era simples. Como o prédio é de 1926, foi preciso um cuidadoso restauro dos elementos artísticos e arquitetônicos. Vitrais, piso de mármore, guarda-corpo da escadaria feito de ferro e bronze, lustres e luminárias do início do século XX. Cerca de 37 milhões de reais foram investidos na reforma. O grande desafio da obra era adaptar o espaço, antes destinado apenas a serviços administrativos, para receber atividades culturais. O CCBB conta com 1.200 metros quadrados de área para exposição, teatro com 270 lugares, sala de programa educativo, cafeteria e loja de produtos culturais. São 8.000 metros quadrados abertos ao público. Em apenas 3 meses de funcionamento, mais de 100 mil pessoas passaram por aqui. A grande aceitação do público fez com que o CCBB intensificasse a programação para este ano. Mais música, mais teatro, mais exposições para a capital mineira. E para fazer parte da programação, é preciso passar por uma seleção rigorosa. Este é o 4º CCBB. Além de Belo Horizonte, o Banco do Brasil possui centros culturais em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu acho que Belo Horizonte nos recebeu com muito carinho e tem recebido todos os equipamentos culturais, né, ultimamente. Belo Horizonte está mostrando como gosta de arte e de cultura. Na Justiça do Trabalho, alguns casos de depressão já são reconhecidos como doença ocupacional. Foi o que aconteceu com uma trabalhadora mineira. Roda aí a reportagem. Gilmar se lembra bem do dia em que agrediu um passageiro do ônibus que dirigia. A rotina apertada, o excesso de horas extras e o estresse foram os motivos para o ataque de fúria, segundo o motorista. Eu já estava a ponto de explodir já e aconteceu que eu explodi, não aguentei mais, entendeu? Ele acabou afastado da empresa. Com pressão alta e sintomas de depressão, não pôde mais voltar para o trabalho nem exercer a função de motorista. E de lá para cá, minha vida virou um caos, eu afastei e agora eu estou sem receber há 3 anos.
A Organização Mundial de Saúde estima que até 2020 a depressão passe da 4ª para a 2ª colocada entre as principais causas de incapacidade para o trabalho no mundo. Só no Brasil, 17 milhões de pessoas sofrem com a doença. Boa parte delas nunca recebeu um tratamento adequado. Esta psicóloga explica que a doença pode surgir dentro do ambiente profissional. Qualquer ambiente onde os ritmos de trabalho são acelerados além do que o funcionário dá conta. Ou, para ele dar conta de cumprir os ritmos impostos, ele tem que forçar não só o corpo, mas o psiquismo a um limite. Então, esses ambientes, eles podem trazer a uma depressão ou até mesmo outras doenças psicossomáticas. A Justiça já reconhece a depressão como doença ocupacional. Em um caso julgado no TRT de Minas, a funcionária de uma empresa de autopeças recebeu indenização depois de conseguir provar que as más condições de trabalho contribuíram para um quadro de estafa mental. O relator do processo entendeu que o excesso de horas extras e de cobrança agravaram o estado de saúde da mulher, que acabou afastada e foi demitida. A decisão foi baseada no artigo 20 da Lei 8.213, que abre espaço para que outras doenças sejam consideradas acidentes de trabalho, mesmo não estando na lista da Previdência Social. Em princípio, a depressão não é considerada por si só como doença profissional. Se um empregado alega, ou empregada alega que ele ficou doente em função, está deprimido, e que essa depressão foi em função de trabalho, o juiz não tem condições de dizer se é ou se não é, se essa doença foi em função ou não foi em função do trabalho. O que se faz? Ele nomeia um perito, no caso é um médico, né, que vai fazer um exame das condições de trabalho, um exame da pessoa, né, e aí ele vai, com esse laudo, ele vai chegar a uma conclusão. Com base neste laudo, o juiz vai ter condições de avaliar se houve realmente, se essa depressão foi em função do trabalho ou não. Se constatado no laudo que foi, ele pode sim reconhecer então a depressão, nesse caso, como doença profissional equiparável a acidente de trabalho. O desembargador explica que é dever da empresa garantir o bem-estar do funcionário no ambiente de trabalho. O empregador ele deve fornecer ao empregado condições dignas de trabalho e condições adequadas de trabalho para evitar que aquele trabalhador que chegou na empresa sadio, né, quando foi feito o exame admissional, era um trabalhador apto, sadio, ele saia da empresa doente em função do trabalho que ele exercia. Gente, esse centro cultural é muito interessante, muito bonito, vale a pena ser visitado aqui em Belo Horizonte. Agora nós estamos nesse espaço, que é o espaço do café, e ali tem uma exposição permanente com vários objetos do uso do cotidiano. Tem telefone, televisão, carrinho, microfone, é muito legal. Bom, agora vamos falar de outra coisa. O TRT de Minas lança o projeto Servidor em Pauta. A ideia é que o servidor cada vez mais participe da administração. Trabalhadores mais próximos da administração. Essa é a proposta do projeto Servidor em Pauta, que acaba de ser lançado no TRT Minas. O projeto Servidor em Pauta surgiu da necessidade da gente estabelecer um diálogo, né, dos servidores com a administração e entre si. Né? Então o projeto ele tem um formato de reuniões descentralizadas nas unidades do trabalho, uma vez por ano, e depois os representantes do Servidor em Pauta se reúnem num simpósio para discutir um tema previamente escolhido pelos servidores por meio eletrônico, sugeridos pelo grupo multidisciplinar, que é o grupo que coordena esse trabalho. O projeto foi apresentado durante o simpósio Qualidade de Vida no Trabalho, em homenagem ao Dia do Servidor. Além de palestras, os agentes de saúde, representantes de cada setor do TRT mineiro, discutiram medidas para promover o bem-estar no ambiente profissional. A ação integra o planejamento estratégico do tribunal. É um movimento que não acontece só por parte dos servidores do TRT da Terceira Região, mas também dos magistrados de primeira instância, como por exemplo no Singespa já acontece, e mesmo agora tem um grupo de trabalho no CNJ que também tem esse objetivo de conclamar a participação dos magistrados, servidores, né, de todos os atores sociais da instituição, para pensar melhorias para a primeira instância. A partir de 2014, haverá reuniões em cada setor da Justiça do Trabalho para debater temas escolhidos previamente pelos próprios servidores. Quem participou do simpósio aprovou a iniciativa. As práticas e as ideias surgidas nesse evento vão proporcionar para a gente uma mudança
de atitudes no nosso meio de trabalho para proporcionar uma melhor qualidade de vida no trabalho para todos. É uma forma de comunicação e de tentativa de harmonização das relações de trabalho dentro do tribunal para melhor prestação de serviços à sociedade. Todos nós temos que ter assim, uma aceitação, né, por esse projeto e uma vontade, né, porque é parte de cada um. O Conselho Consultivo da Escola Judicial do TRT de Minas se reuniu pela primeira vez para discutir a nova gestão. Participaram do encontro a presidente do TRT, desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria, a segunda vice-presidente, desembargadora Emília Facchini, além dos magistrados conselheiros. Temas como a formação dos departamentos da escola, o calendário para 2014 e as estruturas administrativa e acadêmica integraram a pauta de discussão. Nós que estamos assumindo esses postos, estamos com a expectativa de conhecer bem a escola e de nos colocar ao trabalho dentro do objetivo primordial da escola, que é a formação inicial e continuada de magistrados e servidores para capacitá-los para a atividade fim, que é a prestação jurisdicional do nosso tribunal. Os conselheiros também debateram sobre a importância da escola para a formação dos magistrados do tribunal. As expectativas maiores, na verdade, são ligadas à manutenção da excelência da escola, que tem uma história através destes anos todos de se enquadrar entre as melhores escolas judiciais dos tribunais do Brasil. Então, o nosso objetivo maior é fazer com que isso seja mantido e que nós possamos ainda crescer para atingirmos níveis de excelência. No próximo bloco você confere mais decisões no quadro Notícias Jurídicas na TV. E ainda, nas horas vagas, você vai conhecer uma servidora que sabe muito bem aproveitar o tempo livre. Não saia daí, eu volto em instantes, mas antes, repara ali, que vitral bonito, né, gente? É Atenas, a deusa da justiça, que está aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Não sai daí, o intervalo é rapidinho, eu volto em instantes, até já. Estamos de volta com o TRT das Gerais, hoje apresentando este programa especial direto aqui do Centro Cultural Banco do Brasil, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Aqui tem exposições permanentes, exposições temporárias, tem um teatro, enfim. Vamos agora às notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. Uma mineradora foi condenada a pagar indenização de R$2 milhões a um empregado que ficou paraplégico depois de sofrer um acidente dentro de uma mina quando fazia carregamento de explosivos para detonação. Para o juiz Ézio Cabral Júnior, que julgou o caso na Vara do Trabalho de Nova Lima, os métodos de trabalho utilizados eram bastante rudimentares, o que foi considerado como causa principal do acidente. Além disso, a atividade dos mineiros é considerada de alto risco e não houve prova de fiscalização do cumprimento das normas de segurança. A condenação inclui indenizações por danos morais, estéticos e materiais, além de pensão mensal, ultrapassando os R$2 milhões. O recurso apresentado pela empresa não chegou a ser conhecido pelo TRT mineiro por deserção, isso é, falta de pagamento de custas ou depósito recursal. A 9ª turma do TRT de Minas confirmou a condenação de uma empresa de vigilância ao pagamento de horas extras pelos intervalos concedido irregularmente a um vigilante que tinha de fazer suas refeições no próprio posto de trabalho.
Para o relator do recurso, o juiz convocado Manuel Barbosa da Silva, o simples fato de o vigilante trabalhar sozinho à noite em uma agência bancária já indica que o intervalo não poderia ser gozado plenamente, pois não tinha quem revezasse com ele. A alimentação era feita no próprio posto, com arma na cintura, em 10 a 15 minutos no máximo, situação que, no entender dos julgadores, não cumpre a finalidade do intervalo. Por essa razão, esse tempo deverá ser pago como hora extra, com adicional de 50% sobre o valor da hora normal de trabalho. Confira todos os dias as notícias jurídicas no site do TRT de Minas, www.trt3.jus.br. Tem muita gente que escolhe trabalhar à noite porque o salário é maior. Vamos falar agora sobre adicional noturno. Veja a reportagem de Aline Dias. Começa o dia e para a maioria dos brasileiros é hora de sair para o serviço. Mas para outros, quando o sol nasce, é hora de voltar para casa. De acordo com o Instituto do Sono, com os dados do Ministério do Trabalho, mais de 15 milhões de pessoas em todo o país trabalham no período noturno. Francisco é um deles. Porteiro há 8 anos, resolveu arranjar um emprego à noite. O serviço vai das 19 horas às 7 da manhã. Sempre é bom ganhar mais um pouco, né? É possível, sim. Eu tenho 2 filhos, adolescentes, né? Todos os dois estão estudando, todos os dois fazem curso, né? Então, o gasto é mais. Uma das motivações para os profissionais atuarem à noite é o salário maior. O direito está garantido no artigo 73 da CLT. O trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno, com acréscimo de pelo menos 20% sobre a hora diurna. O trabalho noturno nas áreas urbanas é aquele desempenhado das 22 horas às 5 da manhã. Se o serviço continua após este horário, o empregado tem o direito de receber o adicional no período restante. Este é o entendimento consagrado na súmula 60 do Tribunal Superior do Trabalho. Segundo esta juíza, é muito comum as empresas pagarem um adicional somente até às 5 da manhã. Com remuneração maior, a lei busca compensar o desgaste do trabalhador por exercer suas atividades em horário que normalmente estaria em repouso. Se ele permaneceu trabalhando, ainda que seja na jornada normal dele, não necessariamente que seja hora extra, né? Se ele permaneceu trabalhando na jornada dele até às 6 ou até às 7, esse desgaste que ele teve de ter cumprido essa jornada noturna, que é uma jornada mais penosa, mais desgastante, tanto que por isso a lei assegura o adicional, né, o adicional noturno nesse caso, seria para remunerar esse desgaste que ele teve extra, que a jornada noturna é mais penosa do que a jornada diurna, né, porque o empregado está tendo prejudicado o horário dele de repouso absoluto. O desgaste do trabalho noturno já é comprovado pela ciência. Estudos revelam que quem trabalha à noite está sujeito a desenvolver problemas de memória, obesidade, falta de sono e enfraquecimento do sistema imunológico. O nosso corpo não foi feito para trabalhar de noite. Isso pode trazer algumas consequências do ponto de vista orgânico e também do ponto de vista físico, emocional também, do ponto de vista de saúde mental. Particularmente, eu acho isso aí muito, muito importante e uma necessidade das empresas estarem atentas para isso e terem um serviço médico atento para isso e que faça um rastreamento e uma promoção da saúde dos seus trabalhadores. O que é isso? 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 Sabe me dizer o que é polo passivo? Polo passivo. Polo passivo é um polo tranquilo, né? Não tem um mar pacífico? Mar vermelho, esse negócio assim. Eu pensei nisso aí, no mar pacífico. O que é isso? Minha imaginação é um oceano, né? Uma doença, alguma coisa assim? Tem que olhar no dicionário, cara. No início, a ponta, eu entendo dessa forma, né? Passivo, algo tranquilo. O que é isso? Polo passivo é o nome de um escritor, um grande escritor, Paulo Passivo. Ele foi tipo de aleijadinho. Polo passivo, falando em linguagem mais simples, é aquela parte que sofre a ação. Ou seja, o processo é ajuizado e todo processo tem um autor e tem um réu.
No caso, o polo passivo, quem está no polo passivo é o réu. No caso da justiça do trabalho, o reclamado. Por exemplo, se eu juizo uma ação contra você, você, como réu ou como reclamado, estará no polo passivo da ação. Agora vamos ao sudoeste de Minas, na cidade de Itajubá. É hora de encurtar distâncias aqui no TRT das Gerais. A cidade de Itajubá nasceu em 1819, às margens do rio Sapucaí, na Serra da Mantiqueira. O local foi escolhido pelo padre Lourenço da Costa, que previu ali uma cidade próspera. No local onde o padre Lourenço rezou a primeira missa, foi erguida a igreja matriz da cidade, a paróquia de Nossa Senhora de Soledade. A visão do padre Lourenço se concretizou. Itajubá, localizada no sul de Minas, a 447 quilômetros de Belo Horizonte, tornou-se um importante centro urbano, estrategicamente posicionado entre duas das mais importantes rodovias do país, a rodovia Fernão Dias e a rodovia Presidente Dutra. O município possui cerca de 91 mil habitantes. Um dos destaques na educação da cidade é a Universidade Federal de Itajubá. Dos seus bancos saíram grandes nomes para servir ao país, tais como o presidente da República Venceslau Braz e o vice-presidente da República Aureliano Chaves. A Justiça do Trabalho chegou à cidade em 1979. A vara conta com 10 servidores e recebe por ano de 1.000 a 1.500 processos. Um salão de dança, esse é o espaço que uma servidora do TRT de Minas escolheu para relaxar e se divertir depois do trabalho. Está no ar nas horas vagas. Roda aí! Os passos seguem o ritmo da música, giros, gingado e muita emoção. Estamos em uma aula de dança de salão, a atividade favorita da nossa personagem do Nas Horas Vagas. Renata Nunes é servidora do TRT de Minas no setor de recursos humanos. Por aqui, ela trabalha 7 horas por dia. Depois de tantas atividades, hora de relaxar a mente, porque o corpo continua trabalhando, e muito. A aula começa com alongamento, movimentos suaves para prevenir lesões. Depois, o professor ensina alguns passos. E aí, é hora de ensaiar. Renata sempre gostou de dança. Ela chegou a praticar na infância, mas só em 2013 conseguiu dar continuidade ao treinamento. Ela faz aulas de samba e bachata 3 vezes por semana e ainda é voluntária na escola para dançar com alunos que não têm par. É uma parceria muito bacana porque a gente tem a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Eu sempre gostei de dançar desde criança. A dança sempre me atraiu e a dança de salão em particular. Eu via as pessoas dançando. Forró, bolero, achava bonito, samba, e resolvi começar há algum tempo. O professor de Renata explica que a dança não tem hora certa para começar. Os bons resultados dependem da dedicação. O desenvolvimento das pessoas, ele é a longo prazo. Não é assim, eu quero aprender a dançar e quero me tornar um profissional. Não, isso, infelizmente, isso não existe. Se existisse, eu gostaria de ter participado disso, mas não é assim. Tem todo um desenvolvimento, começa com o nível básico, vai passando para o nível intermediário e vai até chegar no nível avançado. Mas e quando a pessoa quer atingir um nível profissional, aí tem que fazer um trabalho específico. Para a servidora, a dança é uma terapia. Mais que uma atividade física, a música e os passos precisos têm um significado especial para ela. A dança faz muito bem. Para mim, a dança muda o estado de espírito. Eu sou uma antes de fazer uma aula, de estar num baile e outra depois. É bom demais. Não só desestressa, mas
É uma coisa que mexe muito comigo mesmo, muda meu estado de espírito realmente. Se eu estou um pouco triste, depois da dança, já era. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista as reprises desse programa às terças e quintas, às 10 horas da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Acompanhe a nossa programação no site trt3.jus.br. Também estamos nas redes sociais, YouTube, Facebook e no Twitter. Tchauzinho, pessoal. Até a próxima semana com mais um TRT das Gerais. Até mais.